22, a partir do verso 14 ao 16, é algo bastante conhecido da igreja, mas hoje, durante essa semana, o Senhor iniciou meu coração nesse assunto e confesso que eu estava meio em dúvida, mas ele veio confirmando durante toda a semana. Acho que desde a semana passada eu estava querendo trazer esse assunto tão leve. Desde a semana passada eu estava querendo estudar sobre esse assunto e só queria algo que tivesse mais tempo, né? Mas aí durante a semana o Senhor foi ministrando ao meu coração sobre preconceito, tive alguns starts da parte do Senhor. Inclusive na segunda-feira a gente estava reunido ali na casa da irmã e eu falei que o assunto era exatamente sobre a questão de quem estava na mesa, de quem sentava na mesa. De certa forma era uma forma de a gente entender que precisamos prestigiar algumas pessoas, e eu acredito que quarta-feira a gente vai falar algo desse relacionamento, que é exatamente sobre isso. O tema que a gente escolheu é o preconceito, a heresia que se pratica em silêncio. E durante esses dias, no encontro online, nesse grupo, como falei, a gente falava de certa forma, às vezes a gente não estuda as pessoas mais velhas, de certa forma, o pessoal da casa, a gente não dá certo valor, muitas vezes, por ser mais velho, e isso é, de certa forma, um preconceito. E eu fiquei meditando, e quando a gente lê esse versículo que a gente leu, a partir do versículo 11, na verdade, podemos observar Jesus ensinando, e ele estava unindo judeus e gentios mediante sua cruz. Na cruz ele derruba a parede de separação. E sabemos como os judeus eram preconceituosos. A história da Samaritana mostra isso. A gente sabe que entre a Judéia e a Galileia tinha que se passar por Samaria, e os judeus faziam um percurso de cerca de 30 a 40 quilômetros mais distante para não passar por Samaria. E é algo que a gente começa a perceber que preconceito não é apenas um problema social, é também um problema espiritual. E antes de adentrar no assunto, eu queria orar para que o Senhor possa ministrar os nossos corações, para que a gente possa abrir a nossa mente e entendermos melhor o que o Senhor vai falar hoje. Amém? Pai amado, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Sabemos da responsabilidade que é. Estamos aqui em temor e renúncia. Pai, nós oferecemos, nascendo a tua igreja, vai ouvir a tua palavra, Senhor, e queremos ser usados por ti para nos abençoar, para que a tua palavra possa abrir o nosso coração, abrir as nossas mentes, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, para aprendermos, levarmos conosco o que o Senhor nos ensinar nessa noite. Senhor, queremos pedir isso em nome de Jesus. Amém. E como eu vinha falando, o preconceito não é apenas um problema social, é um problema espiritual. E eu queria fazer um convite a você nessa noite. Feche os seus olhos. Agora não é hora, mas feche os seus olhos. E eu quero que, mas feche mesmo, feche os seus olhos e imagine uma praça, uma comunidade, uma praça humilde, brinquedos quebrados. E nessa praça você vê uma criança com uma roupa rasgada, descalço, com o nariz sujo, cabelos penteados, sem camisa. A mãe sozinha, porque já não é criada com pai e mãe, já sozinho, só a mãe lá com o celular discutindo. Agora, abra seus olhos e eu vou fazer uma pergunta retórica, ou seja, você não precisa repetir. Diga a cor dessa criança. Agora feche
seus olhos? E chega numa praça próxima ao shopping, bem iluminada, muitas crianças felizes, alguém vendendo algum doce. Imagine agora um garoto bem vestido, calçado, bem penteado, limpo, os brinquedos tudo perfeito, seus pais ali conversando e rindo. Abra novamente os seus olhos. Mais uma vez a pergunta, não precisa me responder. Mas coloque aí você criança. O preconceito é intrínseco ao homem. É inerente ao homem desde a queda de Adão. Porque preconceito é pecado. E pecado é inerente ao homem desde a queda. Então, a qual veio junto? Veio junto. Para você ter uma ideia, eu vou dizer algo interessante. Quem foi que designou que cabelo crespo é cabelo ruim e que cabelo liso é cabelo bom? Hoje até mudou mais, né? É liso e crespo, mas na minha adolescência era cabelo ruim e cabelo bom. Mas quem foi que disse que cabelo crespo era cabelo ruim? Quem foi que disse isso? Quem foi que nos fez entender dessa forma? Eu vou lhe fazer só uma pergunta, agora essa você pode responder. Não necessariamente, mas qual a principal função do cabelo? Eu posso dizer que já tenho cabelos não comuns. Qual a principal função do cabelo? É estética. A principal função do cabelo, eu posso dizer por isso, porque é para proteger a cabeça. Hoje, qualquer coisa que passa arranha a minha cabeça. Tem cabelo para proteger. Então, pensando assim, vendo por esse prisma, qual é o melhor cabelo? Quem protege melhor a cabeça? O cabelo crespo ou o cabelo liso? Vendo por esse prisma, qual é o melhor cabelo? Qual é o cabelo bom? É o cabelo que protege mais. Então, é quem protege mais é o cabelo crespo. Então, depois de ter feito você refletir e entender que é intrínseco, é inerente ao homem a questão do preconceito, eu queria que você entenda que não é só você que está nesse barco, tem muita gente nesse barco, e aqui ao longo do que vamos comentar, vamos ver homens de Deus, pessoas de Deus preconceituosas, ou passando por momentos de preconceito. E para entendermos um pouquinho o que é ser inerente, o que está intrínseco no homem, eu gostaria de contar uma história aqui. Minha mãe me contou há muitos anos, e a história é a seguinte: minha mãe disse, eu morei no interior também há alguns anos, e ainda hoje fico recente lá, e quando vai queimar a cana, a gente limpa, o pessoal limpa em volta, faz um espaço de alguns metros, 2 metros, de uma quantidade de cana para outra, para queimar só aquela que eles chamam de acero, e aí toca fogo nas 4 extremidades desse canavial. E aí que os animais estão dentro, na sua grande maioria, morrem queimados. Isso é cobra, isso é tatu, isso é tembu, isso é rato, antes chamado, isso é raposa. E minha mãe conta que uma dessas queimadas, quando ela era criança, ela conseguiu pegar uma raposa pequenininha que havia fugido do fogo, ela conseguiu pegar e começou a criar com os cachorros em casa. Começou a criar, e ela tem 2 tipos de raposa, pelo menos eu conheci 2 tipos. Raposa de gato e raposa de cachorro. E a de gato, a cabeça dela parece um gato, e a raposa de cachorro parece um cachorro. E ela começou a criar os cachorros lá. E a raposa foi crescendo, e quando ela chegou na idade adulta, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Atacou o galinheiro, matou e comeu algumas galinhas, porque é inerente a ela, é intrínseco nela, é dela. Quem assistiu um filme, eu acho, Madagascar, a gente vai ver a cena que o leão, quando ele está com fome, ele é amiguíssimo caseiro, mas quando ele está com fome caseiro, vai sair na frente dele, ele vê um bife desse tamanho, ele vai atrás, quer morder, é intrínseco, é inerente ao animal, é inerente ao homem o preconceito. É algo que a gente tem que lutar todos os dias contra o preconceito. E a gente vai falar aqui de alguns casos de algumas pessoas. E é interessante perguntar a alguns, perguntar a 10 pessoas: você é preconceituoso? Todas elas vão dizer que não. Ninguém se acha preconceituoso.
mas o tratamento do dia a dia não presta as palavras que nós dizemos. Isso é uma verdade. Vamos começar pelo Velho Testamento. Uma pessoa que tem uma história de ser bonita. Miriam, a esposa de Moisés, a história dela começa lá em Êxodo, capítulo 2, história muito bonita. Sabemos da história que estavam matando todos os homens e tal, e a mãe dela, Joquebede, pega a criança, seu irmão Moisés, bota dentro do cestinho e tal, bota no rio e ela vai acompanhando. E eu acredito que ela estava ali orando para que algo acontecesse, porque ela era conhecedora. Tanto é que Moisés, que era mais novo do que ela, foi educado por sua mãe e sabia quem era Deus. Tanto que ele não quis ficar junto com os egípcios, ele preferiu ficar com o povo de Deus. Então ela sabia que era isso. Ela já era uma adolescentezinha velhinha que ela orando para Deus, faz alguma coisa, meu irmãozinho e tal. E aí acontece da filha de Faraó pegar Moisés, e ela apresenta-se e tal, e oferece uma arma, vai buscar a mãe. A história que você conhece. A história é muito bonita. Lá em Êxodo 15 também, quando atravessa esse mar vermelho, chega no lado, Miriam pega o tamborim, começa a cantar, e as mulheres vêm atrás e chega a ser chamada de profetisa. Mulher de Deus, verdade. No entanto, no livro de Números, no capítulo 12, nós vamos ver ela sendo preconceituosa. Quando Moisés arranjou a mulher Chita, que era etíope, sabemos que o pecado dela não foi só isso, mas era, se você for ler, depois você lê em casa, que a Bíblia está sendo lida mesmo, para ser levada debaixo do braço, mas se você pode ler em casa, você vai ver que ela diz para ela está casando com uma estrangeira, que ela também estava com ciúme, é verdade, mas aí a gente percebe que ela tem preconceito com essa mulher. E a gente vai ver no livro de João, no capítulo 4, todo mundo conhece a história que já mencionei aqui, a samaritana, o quanto os judeus eram preconceituosos, e a própria mulher deixa isso bem claro na história. Tem um momento que ela diz assim: como sempre o judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana, também preconceituosa. E somos assim, infelizmente somos assim. O preconceito não começa com violência, ele começa com distância, ele começa quando alguém é tolerado, mas não acolhido, aceito, mas não sentando à mesa. E talvez o maior perigo seja o preconceito que pode existir com a fé, o ministério e a liderança. Eu não vou ler todo, mas é um capítulo interessante, o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ver Pedro tomando uma atitude tremenda. Eu vou ler um pedaço, vou ler alguns versículos, porque é todo o capítulo que conta essa história. E diz assim no início: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu sei que vocês conhecem essa história, quem não conhece, leia. E aí a gente vai ver que a história relata que esse homem tem uma visão de um anjo, vou resumi-la, e ele tem uma visão de um anjo, e o anjo diz que ele fosse mandasse chamar Simão Pedro, que estava na casa de um certo Simão, que manda e tal, e eles vão, e quando chega lá, Pedro está em cima do terraço, e ele tem uma visão que desce algo como se fosse o que a gente chamava de trouxa, né? Que era, pega as dessas como se fosse um lençol amarrado pelas quatro pontas desse ar, e sai dali com os tipos de animais, e Deus diz para Pedro: mata o homem. E aí Pedro diz assim, eu vou ler isso, ele diz o seguinte: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a história vai dizer que se repete por eles, Deus diz assim: não faça de comum o que Deus purificou. Isso se repete por 3 vezes. A priori não entende o que está acontecendo. Depois, quando chega os homens, o Senhor diz: olha, chega 3 homens, seguem sem nada perguntar, e ele vai. E quando chega lá na casa de Cornélio, leia depois, capítulo 10, e quando ele chega na casa de Cornélio, e
Cornélio vinha ao centro e diz: olha, eu tive uma visão, e conta toda a história. E Pedro diz que ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. E aí ele prega o Evangelho, as pessoas são batizadas, ele batiza ali, e ele diz: agora eu sei que não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz isso. E teoricamente a gente diz: Pedro entendeu, Pedro aprendeu. Mas agora eu vou ler em Gálatas 2, capítulo 12 ao 13, só esses dois capítulos, diz assim, no início desse capítulo 2, Paulo vai dizer assim: passados-se 14 anos, ou seja, o fato da conversão de Paulo já fazia 14 anos. O que aconteceu com Pedro fazia mais ou menos esse tempo. Pedro já era crente, líder da igreja há mais de 14 anos. E diz assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Não foi outra coisa, senão preconceito dele. Pedro já havia aprendido 14 anos antes, o próprio Deus, o próprio Jesus havia falado com ele. E aí, 14 anos depois, ele toma uma atitude preconceituosa. E Paulo diz que teve que falar com ele cara a cara. Pedro era um dos pilares, ele teve que falar cara a cara. E aqui nós podemos tirar algumas lições dentro dessas duas histórias. E a gente vai comentar um pouco o que é ser preconceituoso, o que podemos e o que devemos fazer para diminuir um pouco. Porque, como disse, é inerente, mas a gente é a luta da carne e do espírito, e a gente vai alimentando mais o espírito para que a carne seja enfraquecida. Uma das coisas que a gente vê é que a religião ela pode criar barreiras, ela pode aumentar os muros do preconceito. Como já disse, o preconceito, além de ser inerente, ele é aprendido. A gente aprende a ser preconceituoso. E é mais perigoso quando o preconceito é ensinado dentro das religiões. O preconceito pode sobreviver dentro da fé, escondido atrás de tradições, cultura e até de linguagem religiosas. Muitas vezes nosso preconceito está transvestido de doutrina, tradição ou costumes. Às vezes nós julgamos as pessoas por roupa, às vezes julgamos as pessoas por tantas coisas, e baseado nisso em doutrina, ou melhor, psicodoutrina. E o erro ganha mais legitimidade quando líderes têm esses preconceitos e de certa forma repassa para os demais, repassa para as pessoas. E esse tipo de preconceito se espalha muito rápido e é muito difícil de ser retirado. O texto diz que até Barnabé se deixou levar pelo comportamento do líder Pedro. Barnabé não pensa, tem um líder chamado Barnabé que Barnabé foi quem foi buscar Paulo e tal, então, mas até ele se deixou ser levado, porque era o seu líder, estava tomando certa atitude. Em Atos 10, teve um confronto ao incrédulo, mas Pedro, um apóstolo cheio do Espírito, isso nos ensina algo sério. Ninguém, mas isso é ninguém, está imune ao preconceito. Ninguém está imune a ser preconceituoso. Pedro recebe uma visão que confronta suas convicções alimentares e culturais. Ele responde, e aí é um grande perigo: de modo nenhum, Senhor. Aqui está o perigo. Dizer Senhor e não obedecer. Quem conhece a história dos 12 irmãos? E o pai chega para ele e diz assim: olha, vai na minha vinha. Aí o primeiro diz assim: vou não. Depois se arrepende e vai. E o segundo vai dizer assim: vai na minha vinha. Diz: eu vou, pai. Ele diz assim: eu vou, Senhor. Não vai. E assim somos nós muitas vezes, dizendo Senhor, Senhor, e não obedecemos a palavra. E isso é um grande perigo.
Uma outra coisa, o Evangelho quebra muros. Pedro declara: não, Deus não faz acepção de pessoas. Esta frase não é poética, ela é revolucionária. Para aquela época, então, ela destrói superioridade racial, que os judeus se achavam mais importante, hierarquia espiritual e exclusivismo religioso. Preconceito é chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. Eu diz isso 3 vezes no texto que comentamos. Pedro aprendeu isso por revelação, mas aprender não é o mesmo que permanecer fiel sob pressão. Amados, aprender nem sempre é tudo. Tem coisas que a gente aprende, que a gente sabe e que mesmo assim erramos. Mesmo assim nós erramos. Em Atos 10 mostra Pedro iluminado. Pedro foi iluminado ali. Hoje nós somos iluminados, não há mais de revelação. A revelação já está aqui. Toda a revelação de Deus é a sua palavra. Nós somos iluminados. Quando lemos a palavra, somos iluminados. E Pedro ali foi iluminado. No entanto, em Gálatas 2, quando ele é pressionado, o preconceito volta disfarçado. Ele era preconceituoso, realmente, volta isso disfarçado. Em Antioquia, Pedro sabia a verdade, pregava a verdade, mas não viveu a verdade. Naquele momento, ele não viveu a verdade. Por quê? A Bíblia nos responde: temendo os da circuncisão. Isso aí nós temos uma lição muito importante. E aqui é uma coisa que a gente precisa entender: preconceito não é sempre ódio, algo diferente, mas às vezes é medo de perder a aceitação. Às vezes a gente está em determinado campo porque tem alguém importante, a gente escanteia aquela pessoa. E foi isso que Pedro fez quando chegou a estar circuncisão do seu pai. Eu também circunciso, eu não sou circunciso, não quis se mudar. E o Evangelho ali não foi, ele foi negado, melhor dizendo, sem palavra dita, apenas por afastamento. Pedro comia normalmente com os gentios, mas quando chegaram os judeus, da parte de Tiago, ele se afasta, por medo da crítica e ainda influencia outros. E aqui a gente também aprende uma outra coisa, que é a santificação. Ela não é um troféu. Eu estou santificado. Ela é um processo. É por isso que vamos nos tornando todos os dias, aumentando a nossa luz até ser dia perfeito. É assim que acontece. Não é não, agora eu sou santo, eu não erro mais. Você está equivocado quando a gente pensa assim. Conhecer a verdade não significa estar totalmente livre de velhos condicionamentos. Isso explica porque sabemos o certo, ensinamos o certo, mas às vezes a gente já tem um exemplo disso. Uma coisa que eu preciso parar também. A gente diz que Coca-Cola faz mal, a gente vê um bocado de vida, a gente entende isso, tem certeza que só faz mal. Mas a gente toma ainda dá filhos e netos e etc. Sabemos o certo, aprendemos o certo, mas ensinamos o errado. Isso é apenas algo simples, mas somos assim muitas vezes. E o Evangelho, nesse texto, Pedro não duvidou do Evangelho, não negou a salvação de Jesus. O texto diz apenas que ele se afastou, ele se separou, ele mudou o comportamento para proteger a sua imagem. A Bíblia nos ensina algo libertador. Pessoas maduras ainda tropeçam. Revelação não elimina automaticamente velhos reflexos. Deus corrige a quem ama. A graça não passa pano, mas também não descarta. Pedro foi confrontado para ser restaurado, não para ser cancelado. Então a gente precisa entender que somos pecadores. A oração que é feita, de perdão, porque todos os dias pecamos. E todos os dias somos preconceituosos. Precisamos ter cuidado, precisamos nos policiar com relação a isso. Porque somos muito falhos. A salvação ela é instantânea. A transformação, a santificação, ela é progressiva. O Filipenses diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo. Filipenses 1,6.
tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus. Provérbio 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós vamos aprendendo assim uns com os outros, meditando na palavra, aprendendo com ela, buscando se santificar cada vez mais. E aqui nós aprendemos que nessa contradição, nós aprendemos nessa contradição de Pedro, que existe preconceito entre denominações que comunicam a mesma fé. E todos nós sabemos o que é rejeição. Eu e você. Eu tenho, como eu já disse, eu tenho TDAH. Minha filha pergunta, mas na infância, não passasse. Eu digo, filho, eu não lembro. Mas não passasse, não lembro não, realmente eu não lembro. Mas a gente passa, todos nós passamos por situações como essa. Quem não sabe o que é um mau olhar, um silêncio, uma porta que se fechou. O problema do preconceito não é apenas quando sofremos. Muitas vezes nós praticamos o preconceito. E a Bíblia não foge do assunto. O bom da Bíblia é isso, ela ensina, ela mostra que pessoas convertidas, pessoas salvas do Senhor podem ser preconceituosas. No entanto, a luta tem que ser constante para cada dia melhorar. O preconceito pode aparecer dentro da igreja, no casamento, na família, no bairro, no convívio social. Quem não escutou essa frase, o senhor já disse até recentemente: homem não chora. Isso é preconceito. Mulher não entende de finanças, não precisa tomar uma cadeira. Mulher não entende de finanças. Meu cônjuge não muda. Isso tudo é preconceito. Preconceito entre gerações, como já falei, entre jovens e velhos. Preconceito entre novo convertido e velho convertido, ou antigo convertido. E Romanos 14,4 diz o seguinte: quem és tu que julga o servo alheio? Quem sou eu? Quem é você para julgar alguém? A graça cresce quando os muros caem. E a igreja cresce também com isso, não quando se levanta. O Evangelho aproxima pessoas diferentes. Assim como Pedro, podemos passar anos servindo a Deus e ainda assim carregar muros invisíveis no coração. Mas o Espírito Santo não derruba só pessoas como derrubou Paulo. Ele derruba o preconceito que está de pé. Atos 10 nos ensina que o Evangelho é inclusivo, a graça é escandalosa, o amor de Deus não cabe nas nossas caixinhas, e que Cristo morreu não por um, mas por todos. A pergunta que o texto nos faz e que não quer calar é o seguinte: com quem eu me assento quando ninguém está olhando? De quem eu me afasto quando a minha imagem pode ser afetada? Quem é aceito no discurso, praticado, mas limitado na prática? Atos 6, Atos 10, acontece no culto, acontece na igreja. Acontece muito bem, quando tratamos bem quem chega. Gálatas 2, acontece no convívio. É muito bom quando alguém chega aqui, recebe muito bem, como todo mundo vendo. Estamos na igreja, no culto chamar, bom chamar um mendigo que chegou, seja lá quem for. Isso é Atos 10. Agora, Gálatas 2 é quando eu estou lá fora, eu encontro aquela mesma pessoinha que entrou mal cheirosa na igreja e que eu abracei na igreja. Atos 10 eu abracei na igreja. Gálatas 2, lá fora eu faço que não vejo. E precisamos de graça ao Senhor. Porque não é um privilégio só ser não. Ser preconceituoso, né? Não é só ser não. Estamos nesse barco, precisamos lutar. Precisamos estar nessa briga constante.
entre a carne e o espírito, para que não sejamos preconceituosos. Porque sem querer, Paulo diz: o bem que eu queria fazer eu não fiz, mas o mal que eu não queria eu já fiz. Quando eu vejo, eu já fiz. E a gente tem que se policiar, tem que ter muito cuidado. A Bíblia nos ensina que é possível amar genuinamente e ainda tropeçar. É possível ser usado por Deus e ainda precisar de correção. E tem muita gente assim. É possível crescer espiritualmente e ainda não estar totalmente pronto. Até porque quando tivermos não ficar mais aqui. Né? É assim que é. O Evangelho não depende, é essa a grande lição que a gente precisa entender. Isso a gente precisa massificar em nós. Eu disse uma certa vez aqui: não devemos olhar a torneira que sai a água, mas se a água, isso é que mata a nossa sede. Então o Evangelho nos ensina que ele não depende da perfeição do ser mensageiro. Eu não sou perfeito, mas da fidelidade do Cristo, que eu com você. Isso é o Evangelho. E a gente precisa de graça e misericórdia todos os dias. Senhor, tem misericórdia. Porque somos falhos demais, pecadores demais. Como é dito aqui, não te amo como deveria. Porque se tem amor, não tem medo. Então, eu queria orar mais uma vez ao Senhor, junto com você, para que Ele possa fazer a gente tirar de nós todo o preconceito, não só o visível, mas também o nós mesmos que nós somos. Amém? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, Pai. Pai Santo, sabemos que o preconceito é inerente ao ser humano, porque é pecado, e o pecado é inerente a nós desde o Éden, desde a queda do homem, que somos pecadores. Nós não pecamos porque somos pecadores, nós pecamos porque isso está intrínseco em nós. Isso é de nós, infelizmente, desde a queda do homem, Senhor, mas nos ajuda a vencer essa luta, que o nosso espírito possa vencer a nossa carne. Possamos, Senhor, ser piedosos, que possamos orar com o teu olhar, que possamos derrubar as barreiras do preconceito, seja com quem for, Senhor, nos ajuda. Eis que nos pedir e agradecer que está sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém.